Fala pessoal, iniciando aí mais um fechamento de mercado, hoje dia 21, iniciando mais uma segunda-feira, mais uma semana e vamos aí para as nossas atualizações do dia. Lembrando que caso não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e gostando do conteúdo, deixa aí o like porque ajuda bastante o meu trabalho aqui desse lado. E pessoal, eu peço o like, não é nem por vaidade nem nada, porque se eu gostasse e ligasse para like, eu ia ficar postando em Instagram. Né? E para quem já me acompanha no Instagram sabe que eu sou bem sumido por lá, eu já nem gosto. A questão do like é mais para conseguir levar esse conteúdo gratuito para outras pessoas, né? Que é a forma que eu vejo de poder ajudar outras pessoas levando conteúdo gratuito, que foi a maneira com que eu aprendi, né? Com conteúdo bom, de graça no YouTube, e que hoje, né? Graças a Deus, eu consigo aqui me manter bem e ajudar minha família. Então, o like que eu peço para vocês é mais para poder jogar esse conteúdo aí para que ele chegue para mais pessoas mesmo, beleza? É só por isso, ok? Vamos lá, pessoal. Semana começando aí mais travada, tá? Assim, alguns papéis levemente positivo, alguns papéis levemente negativo, nenhuma grande distorção para cima, nenhuma grande distorção para baixo, tá? Ibovespa segue naquela região de suporte onde a gente já vem comentando aí há algum tempo, que é a faixa aqui dos 133 mil pontos. Abaixo disso, Ibovespa mira mais zonas abaixo, lá no 129, tá? Sem nenhuma novidade, ok? Olhando para o dólar aí parado também no dia de hoje, 0,18, tá? Então um dia aí bem parado, tá? Se a gente coloca aqui 15 minutos do dólar, a gente vai ver uma lateralidade, tá? Pode ser uma acumulação, pode ser aí uma redistribuição, ok? Vamos ver se a gente vê alguma coisa interessante no MACD. Bem bagunçado, né, cara? Também nem no OBV aqui, olha. Nada muito interessante no dólar por enquanto, tá? Tem que dar uma chacoalhada aí nesse negócio para dar uma clareada. Deixa eu trazer para vocês aqui os mercados lá fora. Né? Então a gente tem aí o S&P no dia de hoje. Deixa eu ajustar aqui. Deixa eu dar um diário aqui. O S&P hoje sobe 0,30, renovando máxima, tá? Continuando aí a expectativa, né, do movimento para cima. Próximo alvo um pouco mais longo é 6.700. Temos o índice da Nasdaq 0,60, positivo também, renovando máxima histórica, continuando o movimento de alta no curto prazo. Temos o Dow Jones, que ainda não conseguiu acionar um pivô de alta e nem romper região de resistência dessa congestão, tá? Que mais? DXY parado por enquanto também. Temos o petróleo Brent parado também. O minério de ferro que continua subindo, né? Buscando aqui região de resistência lá do 106. O que colaborou para a Vale aí abrir positivo no dia de hoje com 2% de gap e depois subiu aí durante o dia 4%. Até o momento está com 2,80 aí de alta Vale. Tá? Isso já na nossa bolsa, né? Temos o ouro que sobe forte no dia de hoje. Putz, cara, o ouro subiu rápido, não consegui pegar nada no Forex. Sobe 1,45, tá? Olha, região de resistência dessa consolidação em topo é os 3.500. O suporte extremo é a faixa lá dos 3.100 dólares, tá? E o ouro ainda aqui preso nessa região, mas, claro, a tendência permanece de forte alta no curto, no médio prazo. A expectativa maior é que ele venha para romper, né? Pelo menos para testar novamente o seu topo e quem sabe renovar máximas aí para cima, ok? A prata chama a atenção, que eu comentei com vocês de compra aqui embaixo, depois aqui em cima, né? Olha, nessa correção, hoje está lá nos 38, tá? 38 dólares, ok? Qual que é o alvo aí da prata? Região dos 42. E eu não sei aqui quem vai lembrar que eu falei para vocês quando a prata estava aqui embaixo ainda, olha, para dar uma pesquisada sobre ETF ou fundo de investimento referente a mineradoras de prata, enfim, né, ETFs relacionados à prata. Quem aí fez a pesquisa acabou se dando muito bem. Show de bola? O que chamou a atenção, sem dúvidas alguma, foram as criptomoedas, né? Então a gente tem o Bitcoin corrigindo, enquanto que Ethereum e as altcoins de fato decidiram andar bastante, só porque aquele dia lá
eu falei, lembra que inclusive eu tinha até realizado acho que uma ou duas posições de altcoin que estavam ali levemente positivo e tenho só Ondo e Link agora, né? E aí decidiu andar, show de bola, o Ethereum foi lá para cima, a gente viu aqui o Bitcoin corrigindo, então Bitcoin corrigindo e Ethereum subindo bem, as altcoins puxando forte também, significa dominância do Bitcoin caindo, que foi o que a gente viu aqui, olha. Dominância do Bitcoin caindo é dinheiro escoando para outros ativos. Ativos não, para outras criptos, melhor dizendo, né? Porque isso aqui é só do mercado cripto, ok? Então tivemos Ethereum, cara, chegando lá próximo da região dos 3.900. Só que assim, ele sai em linha reta, né? Olha. E de novo, sai em linha reta para romper uma região de resistência muito importante. É mais provável que agora ele comece a parar, ficar lateral ou até faça uma correção aqui para baixo. O que a gente pode fazer é renovar o movimento de curto prazo lá para cima com a máxima, trazer o desse fundo para esse novo fundo aqui em cima deixado. E esses são os possíveis pontos aí de correção. Se a gente coloca aqui as médias para ter uma base, ele se afastou muito, né, da média móvel de 20 aqui, olha, podendo tranquilamente fazer uma correção normal, saudável, possível formação de fundo ascendente seguindo tendência de alta de curto prazo, ganhar força, colocar combustível no carro para ver se ele consegue fazer mais uma perna de alta e aí sim vir para romper 4.100 e quem sabe renovar a máxima histórica a $4.800. Tá? Porque o que me chama atenção é muito mais o gráfico mensal aqui em Ethereum. Tá? Olha. Então o gráfico mensal é o que me chama atenção. Pelo gráfico mensal, ao meu entendimento, a gente está com bastante força para renovar essa máxima histórica depois dessa manipulação de movimento aqui dessa congestão maior, tá? Que é toda essa movimentação aqui, olha. Ok? Ele sai daqui, volta para brigar aqui em cima, pelo mensal não está esticado, tem bastante espaço para tentar romper esse topo, ok? A correção lá pelo gráfico diário seria movimento micro, né? Se a gente olha aqui as médias do mensal, olha, a mínima desse mês está próximo da média móvel de 20, próximo da média móvel de 50, o que é e deixa o movimento muito interessante, ok? Pelo mensal não vou conseguir mostrar porque não tem muito histórico, mas rapidinho só para mostrar o semanal. Ele também não puxa aqui não puxa assim a 50 aqui embaixo. Então, olha, média móvel de 20 e de 50 andando junto, próximo do preço, ele tem impulso, tá? E de novo, o semanal ele se afasta um pouco também, né? A média móvel de 20 e de 50 está aqui embaixo, lá nos 2.800, tá? Vamos ver, deixa eu tirar essas médias. Deixa eu mostrar aqui. Ondo, o SDT, um pouco mais ainda parado, né? Olha, tá aqui na região do $1. Precisa romper e ganhar 1,12, tá? Tem que rasgar esse 1,12, 1,15 aí para cima. Link também já rompeu, mas como ele vem de um movimento muito esticado, é necessário uma correção seguida de um pivô, porque apesar dessa forte movimentação de alta, o que nós temos é apenas uma perna de alta. Para ser um pivô, ele precisa de uma correção e depois um pivô, ok? Então, qualquer correção é mais para baixo, por enquanto seria uma correção normal, desde que ele não perca o fundo dos $10, né? Dito isso, voltando para a nossa bolsa, pessoal, temos aí as duas melhores performances do dia de hoje, em sequência das duas piores performances, depois a análise é pedido de vocês. E lembrando que caso queiram ver a análise de alguma ação em específico, só deixar aqui nos comentários que eu trago a análise aí para o dia seguinte. Show de bola? Fleury, tá pessoal? Hoje sobe aí com 15%, dando aí um belo de um presente para quem segurou aquela posição de compra que a gente tinha comentado aqui embaixo, né? Foi a entrada aqui, lembra o stopzinho aqui embaixo, olha? Quem manteve o stop original aqui, acabou ganhando um presente no dia de hoje. Não foi o meu caso, porém, mesmo que eu tivesse montado uma posição aqui, eu não teria aproveitado esse gap. Por quê? Depois que acontece, é fácil dizer. Mas olhando aqui para esse contexto lateral, olha, putz, quem pegou uma compra aqui, carregou até aqui em cima, que era o rompimento desse outro topo, já fez uma saída parcial, né? Ajustou no mínimo esse stop para o preço de entrada, olha, que é o mais comum a se fazer, pelo menos dentro do meu modelo, né? Desses trades aqui mais curto, movimento mais lateral, eles teriam um risco aí de 3,85, o papel puxou 7%, então 2 vezes o tamanho do risco para tentar romper esse topo. Aqui já teria feito uma saída parcial e teria colocado o stop no zero. O que aconteceu? Se foi estopado, né? Olha.
Então, eu teria sido estopado. Mesmo que eu tivesse pegado um trade aqui, não teria aproveitado esse gap aí, né? Agora, quem estava posicionado por algum motivo, acabou ganhando um baita de um presente aí, tá? Não tem entrada, é óbvio, não tem compra e não tem venda aí, beleza? Mas gerenciar a posição caso tenha alguém já posicionado. Segundo papel que mais sobe no dia, CMIN3, que inclusive foi um papel que tá até aqui, né? Esse aqui foi para nossa carteira na semana passada, mas acabou não pegando o nosso gatilho. Mas hoje ele aciona, né? Esse aqui já não está mais na nossa carteira, mas é só o estudo, né? Que, de novo, quebra de característica, tá? Então ele vem a movimentação de baixa, entra em uma região de interesse lá do gráfico semanal, tá? Que é essas linhas aqui azul e amarela, que é uma fibra do movimento maior que eu já vou mostrar para vocês. E dentro dessa zona de interesse, ele faz o quê? Olha, quebra característica de baixa, topos e fundos descendentes, né? Ele tinha aqui essa consolidação em fundo, olha. Então percebam que o movimento que gera uma nova mínima e manipula esse fundo, olha, ele gera um fundo, é o mesmo movimento que gera uma máxima. Quebra esses topinhos na correção, né? Tinha a ordem aqui, acreditando exatamente nesse movimento. É só hoje o papel sobe aí 5%, né? O stopzinho seria aqui embaixo, acreditando o quê? Que o diário aqui alinhasse o movimento maior lá do gráfico semanal, que é toda essa movimentação aqui, tá? Olha, entre essa máxima e essa mínima de fundo tem as regiões de interesse aqui, a gente percebe isso nítido, né? Que essa zona aqui é uma zona de interesse, olha, onde tem interesse pelo papel, que é a região mais defendida do papel, olha. Então tem bastante retestes nessa região. Ó, resistência, 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 suporte, resistência, resistência, ele consegue romper. Ó. Quando ele rompe, a mesma região que aqui, olha, teve briga, tanto como suporte quanto resistência, ela funciona aqui, ó, suporte, 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 perde a primeira faixa, vem aqui embaixo, ó, suporte, rasga para cima de novo, ó, suporte, suporte, e de novo, ela me deu a confirmação de validação de entrada, olhando apenas esse movimento aqui, em cima da onde? Essa região de interesse, olha. Por isso que aqui me chamava a atenção para compras, tá? Ele valida com a quebra de característica menor, a expectativa é alinhar o movimento maior, ok? No momento não vejo nada, tá? No momento não vejo nada, teria sido mais a compra aqui de risco já aqui embaixo, né? Já passou. PKR3 que sobe pra caramba semana passada, hoje devolve o movimento, mas por enquanto uma correção normal, tá? A gente coloca aqui as médias, ela chega na média móvel de 9. O interessante é que ela fique mais alguns dias aqui lateral para depois tentar dar uma puxada para cima de novo, ok? Mas ainda não vejo nada, ok? Ficaria mais atento lá pelo gráfico de 60 minutos. MGLU hoje cai 3,30. Caramba, deixa eu ver um negócio aqui. Ah, tá. Tô vendo que tá errado isso aqui, velho. Deixa eu ver. Querendo perder esse fundo, olha, não vejo venda, tá, pessoal? Nem no diário, nem no semanal. Olha, aqui até deu um pivô. Quem pagou risco, a 5,20, tá no ganho de 3% por enquanto, tá? Foi a única possibilidade. Não vejo nada para fazer aqui. O papel agora começa a mirar a região lá dos 6,60, tá? BBAS3 segue caindo igual jaca, né? Olha, não tem força para corrigir, chega próximo a regiões de interesse importante de médio prazo e por enquanto a gente não vê entrar defesa compradora, tá? Então não adianta querer ficar caçando fundo e tentar adivinhar, porque tem que esperar entrar defesa compradora em regiões que eu entendo ser de defesa, tá? Mas o que eu acho e o que o mercado acha são coisas totalmente paralelas, né? Então, primeira zona aqui, 19,79, não tem nenhuma defesa nesse momento. Próxima região, 18,16. Só não dá para vender, tá muito esticado, né? Eu não gosto. Em cima da média móvel de 200 também no gráfico semanal. Então, assim, não vejo nada muito interessante. Tá? Agora, quem está comprado aqui, tanto para curto quanto para médio prazo, nessas regiões, deu diversas possibilidades de finalizar a operação tecnicamente, tá? O papel vem perdendo fundo aí. Deixa eu só ver um negócio. E RBR tem que, né, o que eu estou procurando aqui é uma quebra de característica, porque ele está em cima de uma região de interesse,
aqui do 60 minutos, não, do gráfico diário, que é o movimento maior, né? Que é toda essa última alta aqui, olha. Então, ele está aqui em cima de região de FIBO de 50%, ainda não fez nada, né? Deu a entradinha aqui de risco, olha que já está rolando, tentando defender essa primeira região, né? A entradinha foi aqui nessa região. O stop tá... Então, aqui é complicado o stop, né? Você pode colocar o stop aqui embaixo, que é mais arriscado, ou tentar defender a região lá embaixo. Ou montar a posição aqui dentro dessa zona, acreditando que entre defesa, tá? Agora, quem é mais conservador é o que tem que esperar o quê? A quebra de característica no tempo menor aqui, olha. A quebra desse topo anterior. E aí sim, na correção, procurar por compras, sendo mais conservador, tá? Mas é um papel que vale a pena ficar de olho, ok? Vale a pena ficar de olho aí no papel. Só não tem muita força ainda, a gente vê que o volume está bem fraco. HP Vida para médio e longo prazo. Não vejo nada nesse momento, tá? O papel tentou fazer uma movimentação aqui de alta, não parou aqui na correção, o que pode ser, por enquanto, dá a entender, uma redistribuição para voltar a cair. Ele vem, captura a liquidez aqui em cima, chama comprador, corrige, não para. Expectativa que volte para testar o fundo dos 29,53, perdendo esse fundo. Aí ele aciona mais um pivô macro, que é do gráfico semanal, tá? Que seria esse movimento aqui. Então, movimento de baixa, uma acumulaçãozinha, joga para cima, pega a liquidez, marca topo descendente, olha. Não conseguiu parar e fazer isso, expectativa que ele volte para testar esse fundo, perdendo esse fundo, ele dá continuidade o quê? Nesse movimento principal aqui, olha. Que majoritariamente ele é de baixa. Tá? Então, assim, compras para médio e longo prazo, não vejo nada. Nesse momento, não vejo nada, ok? Em GTI 3 também não vejo nada, tá? Para médio prazo no momento. O papel trabalha numa consolidação com range amplo, né? Compras foi aqui próximo do suporte, que foi o seu caso, inclusive, né? R$2. Chegou próximo da resistência, entra a pressão vendedora, por enquanto corrigindo esse movimento aqui de alta, mas assim, não vejo nada no momento. Tá para médio prazo, mais aqui para baixo, no mínimo R$2,30 e lá, aí nos R$2 de novo, tá? Nada que chame atenção nesse momento. Itaúsa também, para médio prazo. Estou de olho em suportes mais para baixo na região de 9,30, 8,75 e quem sabe nos 8,15. Tá? Aqui mais arriscado, mas vale compra? Pode ser também, olhando aqui o gráfico semanal, porque ele trabalha dentro de uma lateralidade em topo, então enquanto ele não perder esse fundo dos 10,30, eu posso... É que aí é médio prazo, né? Perdão, médio prazo, não é curto prazo, né? Sim, para médio prazo eu opto por suportes mais embaixo, tá? Então ficaria de olho mais em 9,50, lá nos 8,80, ok? Mas o ativo está numa região aqui também interessante. Mesmo modo que eu comentei no sábado, que pode dar venda pelo intraday do gráfico diário, é trade de contratendência, tá? Então, de novo, tem para compra e tem para venda, né? Não tem certo e errado, depende do contexto e do seu ponto de vista do que você quer aproveitar, ok? Mas o papel segue tendência de alta no médio prazo, beleza? Que inclusive é um ativo que está na nossa carteira de médio prazo, mas nós estamos posicionados bem antes, né? Bem antes. Assim, eu aguardaria, tá? Itaú, mesma situação. Suportes aí que eu estou de olho para médio prazo, médio e longo prazo, cara, tem esse fundo do gráfico semanal, região dos 31. Tem aqui embaixo a região aqui dos 28, 29 também. E a extremidade lá embaixo, olha, que ficaria lá na faixa dos 25. São esses 3 pontos aí que eu fico de olho mais para médio prazo no papel. Ok? No momento aqui não vejo nada. Seria a média móvel de 50 pelo gráfico semanal que conflui com esse fundo. E se a gente joga pelo gráfico mensal, ele está bastante afastado da 9, né? E bastante afastado da 20. Então, olha, tudo que eu falei lá pelo gráfico diário seria buscando um retorno, pelo menos na média móvel de 20 do gráfico mensal, que eu acho que é uma ótima referência para buscar por operações, principalmente de médio para longo prazo. Tá bom? TASA 4 não vejo nada, né? Inclusive papel bem fraco, olha, não tem como, né? O papel está caindo em linha reta, olha, ele nem corrige, deixa cair. Enquanto ele não me mostrar uma mudança de característica, cara, o papel está na forte tendência de baixa, não tem como comprar isso aqui. Qualquer correção eu vou querer vender. Tá? Então ele redistribui aqui e volta a queda, olha. Tem uma região de interesse que ele sequer parou, olha, passou direto. Então não parou na região dos 5,40, próxima zona de suporte, tem uma um pouquinho mais aqui embaixo, nos 4,20.
E depois a principal, que aí sim me chama até mais atenção, que é uma região que eu quero observar o papel, caso ele chegue lá, que é na zona dos 2,60. Tá? Que é essa zona aqui de briga aqui anteriormente, olha, onde teve bastante volume aqui negociado. Tá? Por enquanto o papel está caindo em linha reta, não tem nada para fazer. Tupi 3, mesma situação, caindo em linha reta. Próxima zona de suporte, de médio para longo prazo, tem que ver como é que ele vai se comportar na região aqui dos 14,80, 13,20. Essa região aqui dos 13,50, tá? O papel ainda segue caindo, né? Meio se arrastando mais para baixo e sem nenhuma demonstração aí de defesa compradora no momento, tá? Então, zona que eu fico de olho aqui embaixo nesses 14,70, tem que ver como é que vai ser feito a movimentação do preço aqui dentro, tá? Sim, não é comprar só porque chegou aqui, tá? Médio para longo prazo, eu tenho que esperar validações, não tem nada por enquanto. Pelo contrário, chega próximo de região de interesse de compra e eu não consigo ver nem volume comprador aqui embaixo, muito pelo contrário, continua com volume de venda, então não tem nada que me chame atenção. Já o 3, mesma coisa, papel renovando mínima histórica, forte tendência de baixa no curto, médio e longo prazo, ou seja, tendência primária, secundária e terciária de baixa. Não vejo compras algumas no papel, tá? Nenhuma. Ok? Por enquanto o papel segue caindo, as médias seguem conduzindo o movimento, não tem nada que me chame a atenção, tá? Bom, então é isso, foram esses os ativos, espero poder ter ajudado vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.